So hello, I hope you're fine. So today it's Friday, so it's your class of Avanced. Probably you're not seeing me because the webcam is not working properly. I don't know what to do. I don't know how to solve this. So I'm just here waiting her to show for us that she is working properly. I think she needed a vacation, so she picked up more early today. And actually this month because she's not working science this month, but that's okay. So today I was thinking, and I remember something that I told that I was going to do, but I completely forgot. That was like read the poems, So this is what we're going to do today, and we're gonna read. We're gonna see some words. I'm gonna explain. We're gonna meet, and all these stuffs. Okay, it's very simple and have ones that are kind of difficult, but it's not like impossible. So I like you enjoy and learn a lot. Okay, so it's this. And let's get started. Okay. Estão vendo pela metade também, né? Deus, sério. Tá bom, vai ter que ser assim mesmo, tá? Ó. Rain in my heart. Quando a gente for ler os poemas, eu vou deixar aberto em tela cheia, em full screen, porque ele é muito pequenininho, e depois a gente dá uma diminuída para dar uma olhada nas outras instruções, ok? Rain in my heart. There's a quiet in my heart, like one who rests from days of pain. Outside the sparrows of the roof are chirping in the dripping rain. Rain in my heart, rain on the roof, and memories sleep beneath the gray. And windless sky brings no dreams of any well-remembered day. I will not have the heavens feared, nor golden cloud, nor freezing mild, but days like these into my heart to loss of your reconciliated. I will not see you, ever hope to know you were injured. I, who was altered, will not find the face I love so greatly changed. Hello, hello, hello. Ok, então vamos entender uma coisa. Nós temos aqui algumas coisas muito importantes para serem conversadas. A primeira delas é que poemas, normalmente em inglês, eles são sempre muito românticos ou são sempre sátiras criticando as coisas, ok? Então, você não sabe o que é sátira, que provavelmente imagino que seja isso, porque não é todo mundo que lê poema. Eu expliquei aqui o que é sátira, expliquei o que está passando, então você vai conseguir dar uma olhada. Ó, this is poem from the book Songs of Satires by Edgar Lee Masters. The poem gives simultaneous dark academy and grunge vibes. A sátira representa um estilo literário em verso ou prosa usado para criticar instituições políticas, morais, hábitos e costumes, ok? Então, esse poema é uma crítica, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui nas palavras que a gente tem nesse mini glossário aqui. Sparrows são pardais, roof, telhado ou cobertura, beneath, tá? Significa abaixo, windless, sem vento, nor, sem não. Breezes significa brisas, mind, suave, reconciliado, ranged, variado, alterado, greatly, muito, ok? Tudo bem até aqui? Yes or no? Yes. Yes. Então, eu vou chamar alguém para ler. Alguém quer ler isso aqui? Quer ler, Tiele? Bora. Vamos ver como vai dar isso aí. Tá bom, então. Vou colocar para apresentar para ficar maior para você. Pode começar. There is a cat in the park, like who has for this pen. Outside, the sparrows on the roof are chirping in the chirping in the dripping rain.
Uhum. Rain in my heart, rain in the roof, and memory sleep beneath the great Calma aí, beneath. beneath, peraí. Yes. Beneath. And when the lies, the sky and bring no dreams. Brings no dreams. Oh, brings Isso, brings. no dreams. Often well remembered. Remember day. Isso, muito bem. I would not have the heaven for, nor golden clouds, no breeze of mind. By day like this, unto my heart. Until my heart. Until. To lose of you is reconciled. I will not you see you. I hope. I would not see you. I hope not see you. No. I would not see you. I would not see you. Yes. Ever hope to know you as you are. I ranged. Ranged. I who am altered. I would not find the face I loved to agree changes. Yes, very good. Muito bem. So. E aí, gente, difícil, diferente? O que vocês acharam? Quero saber a opinião de vocês. E aí, gente, o que vocês acharam? Ok. Ok? A Midi disse, nossa, eu gosto de fazer poemas. Em inglês é tão interessante, é diferente, né? Eu também gosto de ler poemas, tanto em português quanto em inglês. Bem legal. Okay. Vamos para o próximo. Esses dois são bem pequenininhos, tá? Ó. We must go through phase of emptiness to feel full again, tá? Então, vou ler de novo. We must go through phases of emptiness to feel full again, ok? Então, true é através dos, ok? Emptiness significa vazio. Stole é roubado, mas stole é aqui do lado, tá? Peraí que eu vou dar um zoom. Ai, pera. The light is coming to give back everything the darkness stole. Ou seja, a luz está voltando, as luzes estão vindo e está trazendo tudo que a escuridão roubou, ok? Ou roubaram, depende de como você vai traduzir, tá bom? Quem é que vai querer ler esses dois? Eles são pequenininhos, tá? Quem vai ler? No one? Eu acho que eu. Pode ler, então. Esse pequenininho aqui, bem abaixo da borboleta. Isso. We must go through. We must go through. We must go through phase. Não. We must go through. We must go through phase of emptiness. Emptiness. Calma aí. Emptiness. Emptiness. To feel full again. Full again. Muito bem, muito bem. E esse aqui? It the light Is is coming to give. Is coming to give back. Bring the darkness stole. Everything the darkness stole. Por favor. Everything the darkness stole. Everything the darkness stole. Muito bem, muito bem. Dá uma olhada, Alexandre. Ah, deu certo, muito bem.
Só fica pequenininho, tá vendo? Esse que é o problema. Mas tudo bem. Muito obrigada, mesmo assim. Mas acho que se a senhora colocar em tela cheia, acho que já entra direto. Vê se vai. Não, é que meu monitor é muito pequeno. Aí por isso que ele tá assim cortado. Mas tudo bem, ó. Wars inside you. There is silence inside you that you have yet to explore. There are things inside you that are still fighting a war. Some days will be unkind. Some days will be one to forget. But stay for these days that are worthy more than all the rest. Be easy on your soul. It needs softness and it needs times, it needs patience. Ok? Vamos dar uma olhada aqui. Então, esse poema é da Your Soul is a River, tá? Sua alma é um rio, da Nikita Krull, ok? Unkind significa cruel e softness significa suavidade. Tudo bem? Quem vai querer ler esse aqui, gente? I will. I will who? Sabrina? Yeah. Ok, perfect, Sabrina. Pode ir, então. There are silence inside you that you have yet to explore. There are things inside you that are still fighting a war. Uhum. Some days will be unkind. Some days you will want to forget. But stay for those days that are worth more than Worthy. all Calma aí. Worthy. worry, Yes. that are worthy more than all the rest. Yes, very good. Be easy on your yes. Be easy on your soul. It needs softness. It needs time. It needs patience. Yes, very good. Muito bem. Ok. O que vocês acham sobre esse texto, gente? Esse poema, melhor dizendo. Bonito, né? Ou não gostaram? Se não gostar, tudo bem também. Yes, né? I also like it. Muito bem. Wars vem de guerras, tá? Então ele tá falando sobre guerras sobre você, sobre você não, guerras dentro de você, tá? Todos nós temos dificuldades, né? Então é sobre exatamente isso que o poema está dizendo. Esse aqui também é bem legal, gente. Eu fiquei bem impactada quando eu li isso aqui. E eu vou ler para vocês, ó. Don't quite, tá? Você pode falar quite ou quit. Nesse caso aqui, você pode usar o quit, se você quiser falar mais americano, e quiet, se você quiser falar o britânico. E quiet também significa silêncio, né? Ficar calado. Muito bem, então quit. When things go wrong, as they sometimes will, when the road you are trudging seems unfilled, when the funds are low and the debits are high, and you want to smile but you have to sign, when all is pressing you down, a bit rest if you must, but don't you quite. Success is failure turned inside out. The silver tint on the clouds of doubt. As you can never tell how close you are, it may be near when it seems far. So stick to the fight when you are hardest quit. It's when things go wrong that you must not quit. John Greenwriter. Gostaram? Yes or no? Ó, vou ler para vocês o que significam. Don't quit ou don't quit significa não desista, mas a palavra quit também pode significar sair, tá bom? Road vem de estrada, trudging vem de marchando, seems de parece, unfilled, subida, fundos, ou seja, dinheiro, tá? Signed, suspirar. Bem? Quem vai querer ler esse aqui? Alguém? Alguém vai, pessoal? Eu posso ler, teacher. Tudo bem, então, pode ir. Só tô bem doente, mas vou tentar ler. Melhoras para você. Obrigado. Imagina. When things go wrong, as they sometimes will,
When the road you're treading seems unfilled, when the funds are low and the debts are high, and you want to smile but you have to sigh. When all is pressing you down a bit, rest if you must. But don't you quit. Success is failure, turning inside out. The silver tint on the clouds of doubt, and you can never tell how close you are. It may be near when it seems far. So stick to the fight when your hardest height. It's when things go wrong that you must not quit. Very good. Muito bem. Esse poema é muito lindo, gente. Se vocês estiverem muito tristes ou desanimados com a vida, não desistam, tá? Don't quiet, por favor. Muito bem. Ok, silence. The hardest part of being alone is swallowing the silence that echoes from your own calls. It's funny how loud a turning mind can be. Thoughts become so loud that become of walls, reckless starting the silence you sit in. Esse é profundo, hein? Esse dói na alma. Vamos lá. Silence vem de silêncio. Swallowing the silence significa engolir, tá? Engolir o silêncio. Echo significa ecos. Tortured significa torturar, né? Ou tortura. Thoughts, tá? Não é, sei lá, como você pode pronunciar de outra forma, mas é thoughts. Significa de pensamentos, tá? Bounce significa balancear-se, bem? Tipo, equilibrar algo. Reckless significa imprudentemente. Essa palavra é difícil, hein? Reckless, tá? E shattering significa estilhação. Então, se a gente dá uma olhada, ela tá falando sobre os pensamentos dela, que às vezes a gente fica em silêncio e a nossa mente não para de falar, né? Ela continua, às vezes, nos julgando, criticando ou pensando naquilo que aconteceu, né? É sobre isso que está dizendo. Alguém vai querer ler isso aqui, gente? Ou não? Tem alunos aqui que ainda não leram. Se vocês quiserem ler, podem ler, Eu posso tá ler, bom? mas eu estou um pouco rouca. Não tem Pode? problema. Pode, claro. Melhoras para você. Ó, vou abrir para ficar mais fácil. Pode ir ler. The hardest part of being alone is swallowing the silence. Shallowing, That tá? Swallowing. shallowing, Yes. shallowing the silence that echoes from your own chaos. É chaos ou caos? Caos mesmo. Hã? É caos, Caos né? mesmo. Uhum. Uh-huh. It's funny how loud a tortured mind can be. Thoughts become so Thoughts. loud. Thoughts become so loud. Uhum. They bounce. Como é que é esse? Bem bounce. They bounce. Bounce off Yes. walls. Reckless, shattering the silence you sit in. Yes, muito bem, muito bem. É bem profundo, né? Muito bem. Smile. Smiling is infectious. You catch it like the flu. When someone smiled at me today, I started smiling too. I walking around the corner and someone said me grin. When he smiled, I realized I had passed it on to him. I thought about the smile and then realized it is worthy. A single smile like mine could travel round the earth. So if you feel a smile begin, don't leave it unelected. Start an epidemic and get the world infected. By Spike Mulligan. Esse é muito fofo. Muito bom. Ó. Aqui acho que você pode ter... Eu parei de colocar aqui as traduções, ó, porque foi a melhor coisa que eu fiz. Porque já não dá para ler quase nada, né? Mas eu posso explicar para vocês, ó. Então, smiling é o verbo smile, né? Infection significa infecção, tá? Catch significa pegar. Flu, gripe. Que mais? Corner pode ser canto ou também, como fala? Avenida, não é avenida, esquina, tá? Pode ser esquina também. Green, someone saw me green. Green é tipo falar, oi, tudo bem? Sabe? É tipo as Gretchens que a gente conhece. Só que green é uma forma informal de falar isso. When he smiled, I realized I had passed it on. Passed significa que eu passei para ele essa questão de estar sorrindo, ok?
I thought, eu pensei sobre o sorriso, então realizei, entendi, né? Realize não é de realizar, e sim de você figurar, você compreender que, aí ela fala, it's worthy, que vale a pena, tá? It's worthy significa vale a pena. A single smile like mine could travel around the earth. Um simples sorriso como o meu pode viajar a terra inteira. So, if you don't feel a smile at beginning, don't leave unelected. Então, se você sentir que você está com vontade de sorrir, não segure isso, né? Não deixe com que isso seja algo parado, que não aconteça, né? Start an epidemic. Comece uma epidemia e sim, o mundo será infectado, ok? Bem fofo, né? Gostaram? Yes or no? Yes, yes. Yes? Quem vai querer ler, gente? Isso é super easy peasy, né? Uma coisa bem fofa, né? Sim, bem fofa, bem motivacional. Muito bem. Mid, você quer ler? Ou se ninguém quiser ler, tudo bem, a gente pode passar para o próximo. Pode ser eu também. Claro, claro que pode. Pode ler, então. Fica à vontade. Como é que eu vou abrir para você, para ficar mais fácil? Smile, deixa eu aumentar aqui, porque você não usou óculos. Precisando de óculos, eu não tá a tela, senão eu não vou ler nada. Se eu conseguir aumentar a tela aqui. Aumentei já. Ficou mais fácil? Sim, eu aumentei a minha também. Ótimo. Smile. Smile is infectious. Calma aí, calma aí. Smiling is infectious. É, tem ING no final. Uhum. Smiling. Smiling is infectious. You catch it like the flu. When someone smiled at me today, I started smiling too. I walked around the corner and someone saw me grin. Yes. When he smiled, I realized I realized it. When he smiled, I realized Yes. I had passed it on to him. I talked about the smile and then realized its worth. A single smile like mine could travel around the earth. So if you feel a Actually, smile, it's art. could travel around the earth. Não. Heart é coração. Heart, the heart. Art. Yes. Could travel around the heart. Não. Calma aí. Você tá falando ainda heart. É só art. Heart. A single smile like mine could travel around the heart. Não. Tá falando coração. Art. No hurt? No heart. It's art. It's earth. Yes, it's this. My God. So if you feel a smile begin, don't leave it undetected. Start an epidemic and get the world infected. Very good. É normal, viu? É normal, é rápido, tudo certo. Sorry. Okay, very good. The moon. There's a moon on my walk, on the top of the wheel, and it's perfectly round. It's perfectly still, and it holds back the clouds with the circle of light, and it's perfectly round, and it's perfectly bright. It's full, it's full as a hug, and it's cool as a store, and it's perfectly round even when it's not there. Ai, muito fofo. By Jacqueline Hodgson. Perdão? Hoskin. Muito bem. Então, a lua, né? Deixa eu ver que palavras que a gente pode não conhecer aqui. Minha vida, Lua. Muito lindo, né? Adorei. Também gosto bastante. Bright, perdão, significa brilhar, né? Porque a lua brilha. Muito bem. O que mais? Full significa cheio, né? It's full, porque ela é redondinha e cheia, né? Ela não é vazia, tá? Então, por isso fala full. It's a hug, porque para ele, na concepção dela, né? Dizendo dela, é como um abraço. It's cool as a stir, mas também é gelado como uma estátua. Olha que interessante. Stir é estátua, tá? It's perfectly round, é perfeitamente redonda, mesmo quando ela não está lá, né, durante o dia. Ai, muito fofo. Muito bem. Quem vai querer ler isso aqui?
Ninguém? No one? Quem não leu? Yes, okay. So let me presentation. Okay. Go ahead. Eu leio de novo, então. Okay. The moon. There is a moon on my walk at the top of the hill, and it's perfectly round, and it's perfectly still, and it holds back the clouds with its circle of light, and it's perfectly round, and it's perfectly bright. It's a full as a hug, and it's cute as a stare, and it's perfectly round even when it's not there. Go ahead if you want to read. Acho que ele não esqueceu de ler para você. Eu acho que ele não abriu o áudio, né? Maurício, tá me ouvindo? Ih, eu acho que a conexão dele caiu. Não, ele tá aí. Opa, olha eu aqui. Eu acho que eu encostei o ligação aqui. No áudio estava desligado. Acontece, faço isso demais. Okay. The moon. There is a moon on my walk at the top of the hill, and it is perfectly round, and it is perfectly still, and it holds back the clouds with the circle of the light, and it is perfectly round, and it's perfectly bright. It's a full as a hug, and as cool as a scary. I stare. Stare. É porque eu não estou conseguindo enxergar direito, sinceramente. Desculpa. Minha visão não está ajudando. And it's perfectly round, even when it's not here. It's not there. Yes. Very good. Muito bem. Ali, não dá para ler, né? Isso. Okay. Under the same moon, under the same sky, different stars, different lives, racing with the time while they fight. Some survive, some still try. Some lose while others cry. Some give up for others' life. All stay with hope and strive. See yourself a peanut little thing, holding little burden. Calma aí que eu vou dar um zoom que nem eu tô enxergando direito. But yet we complain, blaming for time. Time doesn't stay for those who blame. It's in your hand and head. For the tick and talk that play the game. And then, walking through the valley of shadow, with thoughts in head, I set up. Ou melhor, I see up. As all this happened, still under the same moon, under the same sky. Gazelle, ok? Esse aqui também é bem bonito, tá? Vamos ver palavras que talvez você não conheça aqui. Pini. Pini significa o quê? Tipo, um pedacinho, uma pequena porção, ok? O que mais? Burden. Burden significa segurar algo que seja difícil, meio que um fardo, tá? Burden. O que mais? Blame é reclamar, tá? O que mais? Walking through the valley of shadow. Andando no vale da escuridão, ok? Strive. Calma aí, deixa eu ler o contexto. Shadow. Calma aí. Strive é parecido com esperança. É uma palavra que a gente não tem costume de usar. Ai, peraí. Se lê strive? Strive mesmo. Que o menino perguntou ontem, com o I com som de I, então esse é um. Sim. Mas esse lembra? é strive. Lembro sim. Verdade, muito bem pensado. Strive, muito bem. Peony. Calma aí que eu vou lembrar do strive, peraí. Peony significa uma pequena porção, tá? O strive, ele é parente da esperança. É quando você tem um motivo para você não desistir. Eu não sei a palavra disso em português, eu deveria ter anotado. Que vacilo, né? Mas deu para entender, Alexandre? Ok, very good, muito bem. Alguém vai querer ler esse aqui, gente?
Eu posso ler, teacher. Eu coloquei Ok, agora o go. óculos porque eu vou conseguir enxergar melhor. Ah, ok, perfeito. Pode ir, então. Under the same moon, under the same sky, different stories, different lives, racing with the time, how they fight. Some survive, some still try. Some lose while others cry. Some give up for others' life, all stay with hope and strength. See yourself as peon little thing, holding little burden. But yet we complain, blame for time. Time doesn't stay for those who blame. It's in your hand and head for tick and talk to play the game. And then walking through the valley of shadow with thoughts in head I see up. As all this happened, still under the same moon, under the same sky. Very good. Muito bem, muito bem. Profundo essas poesias, né? Tá doendo o coração. Ah, esse aqui ficou meio feio, ó. Fight for it. Fight for you, even if who you are, you have to consistently explain who you are goes against social norms. If you're not the calm but the storm, if you love different emotionally or too fully, if you pursue passion instead of calma aí. Reasoning, tá certo. Reasoning, tá certo. If your kind is even when the others haven't shown your kindness, fight for your right to breathe. Ok? Ah, esse é profundo, é muito lindo, tá? Vamos lá para coisas que talvez você não conheça. Constantly, constantemente. Against é contra. Social norms, normas sociais. Storm vem de tempestade. Emotionally vem de emoções. Fully vem de bobo, né? Ou idiota. Pursue. Esse aqui não dá para traduzir sem a próxima palavra, ó. Pursue passion. Se você possui paixão, né? Porque ela sozinha pode parecer possuir e também pode parecer parecer. Então, por isso que a gente tem que ver o que vem depois, tá? Instead of reasoning. Então, em vez de você ter, se você tem paixão, em vez de ter pensamento lógico, né? Se você tem paixão por algo, em vez de ter somente as ideias lógicas na cabeça. Paixão ou razão? Isso mesmo. Kind, esse kind é o sua personalidade, tá? Se seu comportamento, sua personalidade é diferente do que os outros mostram, né? Vamos supor que as pessoas não sejam bondosas com você, mas você é bondoso, então continue sendo bondoso. Fight for your right to breathe. Lute pela sua razão de respirar. Olha que forte essa frase, né? Muito bonita. Ok. Quem vai querer ler esse aqui? Juan? Tudo bem, então. It's raining hard. It's raining hard. It's storming flowers. We are scratched. Stardust showers. It's freezing chocolate. It's pouring pies. We might be seeing candy skies. Of all the weather there could be, plain water seems a waste to me. Francis Britney was afraid to the drain by Barbara Vance, ok? It's raining hard, tá? Vamos lá para as palavras que talvez você não conheça. Storming, vem de tempestade. Raining, vem de chuva. Scratched, é isso aqui que tá acontecendo, ó. É cair, tá? Só que cair, uma coisa já cair, caiu, fell, né? No chão, acabou. Agora, scratched meio que quando é jogada à força, tá? Stardust significa poeira espacial, tá? Lixo espacial ou poeira espacial. Então, tá falando aqui que os chuveiros são de poeira espacial. É uma palavra bem legal. It's freezing chocolate. Então, tá, tipo, caindo gotinhas de chocolate. Pouring pies. Caindo também. Pouring seria... Sabe quando você salpica, sei lá, açúcar de confeiteiro em cima de alguma coisa? Pouring, tá? Bem fininho, alguma coisa bem fininha. We might be seeing, talvez nós estejamos vendo, candy skies, céus de doces. Weather vem de clima, there could be,
Plain weather seems. Então, esse plano de chuva parece um desperdício de tempo. Esse aqui, nada mais, nada menos, é uma crítica de quando a gente está apaixonado, né? Esses exemplos são bem clássicos para quem está apaixonado, que acaba não vendo as coisas, né? Esse Stardust, por exemplo, é o banho de realidade, vamos dizer assim, né? Dos problemas da vida na questão do relacionamento. É bem interessante como ela colocou as coisas aqui para ficar de uma forma descontraída, né? Eu diria assim. Alguém vai querer ler isso aqui? Eu posso ir. Eu. Ih, todo Eita, mundo. deu briga agora. Quem vai? E agora? Quem é que vai? Eu. Davi? Então pode ir, Davi. It's running hurts. Não, It- não, não. It's raining hearts. It's raining hurts. No, it's hurts. Hurts. Yes. It's storming. Flowers Uhum. weary in for scattered. Scratched. Scratched. Stardust showers. Showers. Yes. It's drizzling chocolate. Chocolate. Orange pears. It's pouring pies. Pouring pies. Uhum. White besides candy skies. Yes. Of water. No, the weather. No, weather. Yes. There could be plain water. It seems a waste to me. Very good. Muito bem, muito bem. Calma. E a próxima. Winter. When the trees are flowering south, and the sky is gray, my dears, close your eyes and lift your nose. Listen to the careful ears. Feel the winter come on, here in the crackling trees. Know the crispling, quivering wind, sparkling, snapping at the leaves. Uau, quantas palavras diferentes, né? Vamos lá. Winter vem de inverno. Grease são gaivotas, ok? Então, esse bichinho aqui, ó. Flying south. O que significa isso? Voando para o sul, ok? The sky is gray, my dears. Close your eyes and lift your nose. Então, feche seus olhos e levante o seu nariz. Escute também cuidadosamente com suas orelhas. Sinta que o inverno está chegando. Escute o som das árvores. Esse crackling é quando as árvores balançam, sabe? Faz um som. É isso que ela tá falando. Note this crispling. Crispling é o som que ela faz. Esse crackling é o movimento e o crisping é o som, ok? Então, por isso que tem quando a gente vai comprar algum doce, ele tem aquelas bolinhas de arroz, você fala, it's crispy, ok? Porque ele faz barulhinho, tá? Quivering wind é aquele vento meio gelado, meio fresquinho, sabe? Aquele vento típico de final de tarde, bem gelado, tá? Sharply snapping at leaves. Sharply snapping significa que, tipo, esse snapping significa bater nas folhas, tá? At the leaves, nas folhas que estão caindo. Então, a árvore balança, faz um som e automaticamente as folhas também caem no chão, ok? Interessante, né? Gostaram desse ou não? Se não gostar, tudo bem também. E aí? Eu gostei, teacher. Gostou? Eu também gostei. Alguém vai querer ler, gente? Posso ir? Pode ir, então. Eu vou dar um zoom aqui para você. Zoom in, para você conseguir dar um take a look. Pode começar. Winter. Winter. Yes. When the gears of the flame salt and the sky is green, my dear, close your eyes and lift your nose, listening with you careful words. Through the winter come on, heard it in the crackling trees, know the crisping, crying wind, sharping, snapping, and their leaves. Yes.
Very Ok. good. Muito bem. Difícil, gente? Bonitinho. No. Não, bonito, né? Também gostei. É. Nada a reclamar. Muito bem. Ok, vamos para o próximo. Next one. A thought. A thought, a gente já falou sobre essa palavra umas 4 vezes. Thought é pensamento, tá? Qual que é a diferença, então, teacher, de think para thought? Think é assim, ó, pensei, pronto. Thought é aquela coisa que você pensa, assim, o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro, é um negócio que não deixa sua cabeça mais, sabe? Thought. Ok? There's dirt beneath my nails that comes from my travels. And I thought I was super masculine, the evidence of where I've been. I must say that it seems obscene to the down on the such details. Uau, esse aqui é profundo, dá para você ter várias, não sei, perspectivas diferentes disso, porque varia muito e a autora não deixou claro exatamente o que ela quis dizer, né? Um pensamento, então aqui ela tá falando da unha dela, tá? Dirt beneath significa o cantinho da unha, tá? Travels, esse travels, vem de viagem, ou seja, ela deve ter viajado para algum lugar, colocou a unha em algum lugar, a unha dela ficou suja, e ela falou assim, de fato eu pensei que eu fosse muito limpa, né? Mas a evidência é de onde eu estive. E I must say that it seems obscene. Eu posso dizer que pode parecer meio obsceno, mas não é obsceno num outro sentido conotativo, vamos dizer assim, sexual, não é nada disso. The Dell on such details. Então, na sujeira, né, no pequenos cantos, podem parar sujeira. Então, se a gente pensar nisso, ela pode estar criticando a nossa mente, ela pode estar criticando pessoas, ela pode estar criticando lugares emocionais. Então, dá pra gente tirar várias coisas, até porque o nome do poema chama thought, ou seja, pensamento, né? Então, para mim, fica claro que seja alguma coisa mental. O que vocês acham? Eu acho que ela pode estar criticando também um pouco o senso de pureza, porque ela fala que, tipo, nos cantinhos sempre tem alguma coisa que não é perfeita. Sim, sim, com certeza, viu? É muito legal falar sobre poema, porque cada um pode ter um entendimento diferente, né? Isso é bem legal. Eu gosto bastante disso. Ok, muito bem. E é engraçado que, como em poucas linhas, você pode tirar tanto aprendizado, né? Não sei se vocês perceberam isso, mas poema normalmente ele é bem pequenininho, né? E dá pra gente tirar muita coisa de cada poema. É muito legal, muito bom. Ok. Raindrop. Esse aqui tá bem ruim a letrinha, não vou nem pedir pra vocês lerem, eu vou ler e explicar, tá? Raindrop. Raindrop significa gota d'água, tá? Caindo. A drop of rain is like a sudden knock at the door, unexpected yet often welcome with a smile. It can brighten your day or ruin your plans. It can make you laugh or make you sad. Whether the raindrop is moving fast or slow, it's a big or small, it always gets everyone's attention. A raindrop contains many secrets. It's a bubble of anticipation and surprise. It cleans the earth. It fills the flowers and fills the holes. The raindrop is never silent. It bangs on the roof. It splatters at the window and splashes into the food. A raindrop. Uau! Esse aqui é bem profundo, tá? Vou traduzir para vocês entenderem. Raindrop vem de gota d'água caindo, né? Então ela fala a gota de uma chuva pode ser surpresa, pode ser do nada, né? Suddenly vem de do nada. Como uma batida na porta, inesperada. Então você pode receber ela com um sorriso, ou também pode trazer com que seu dia seja do muito bom ao ruim e arruinar os seus planos. Também pode fazer você sorrir, né, gargalhar, ou fazer você ficar triste. De qualquer forma, a chuva, né, essa gota de chuva, ela pode se mover de forma rápida ou devagar, pode ser grande ou pequena, e sempre ela pega a atenção de todo mundo. Um pingo de chuva contém muitos segredos. E também traz um rebuliço, né, esse bubble, não é de bolha, tá? Mas de rebuliço, sobre a antecipação e a surpresa. Limpa a terra, alimenta as flores e enche os buracos, tá? Holes significa buracos. The raindrop, a gota de chuva nunca fica silenciosa. Ela faz barulho e bate no chão. Ela é atirada contra a janela e faz um som. Esse splash é um som, eu não sei a palavra exatamente disso em português,
into a puddle. Então, ela bate nos cantinhos da janela um pingo de chuva. Profundo esse também, né? Muito fofo, né? Alguém ia falar alguma coisa? Pode falar. Eu achei bem profundo também, é bem igual a nossa outra colega falou. Pode ser algo sobre a pureza, sobre a vida das pessoas, sobre como nós reagimos às coisas, né? É bem isso mesmo, muito legal. Ok. Fire and Ice, by Robert Frost. Some say the word we went in fire, some say ice. From what I have taste of desire, I hold this dose of flavor fire. But if I had to perceive ties, I think I know enough to hate to say that from destruction ice is a great and will suffice. Ok? Uau, esse aqui é interessante também. Ele tá falando sobre o fogo e o gelo, tá? E as metáforas fogo e gelo também podem ser usadas para relacionamento ou para pessoas, tá? Por exemplo, tem pessoas que são fogo, ou seja, elas têm um comportamento mais explosivo que fala, mas elas são mais... Eu esqueci a palavra em português. Elas são mais... Feliz, gente, eu esqueci a palavra. Elas têm um comportamento... Como? Impulsivas? Impulsivas, muito bem. E uma pessoa que é do gelo, ela é mais calma, ela é mais de boa, né? Intensas, exatamente. Então, é por isso que quando a gente fala assim, I'm feeling blue, não é só a cor, né? O blue, ele é remetido a calma, paz, tristeza, tá? Então, essa questão de fire e ice também é a mesma coisa, tá? Então, já se você vê um dia a pessoa falando she's fire, é porque a pessoa, ela é intensa, ela é diferente de uma pessoa mais calma, ok? Muito bem. E também é um ótimo elogio para você receber, tá? Porque tem qualidade nos dois e pontos a melhorar, né? Não gosto dessa palavra defeitos, mas pontos a melhorar nos dois também. Muito interessante. Muito bem. Ó, alguns dizem que o mundo vai acabar em fogo e outros dizem que vai acabar em gelo. Pelo que eu testei, pelo que eu experimentei sobre os desejos, eu posso dizer que esses dois favores seriam fogo. Mas se você pensar duas vezes, eu realmente acho que melhor seria dizer que a destruição seria pelo gelo, que também é ótima, e seria suficiente, né? E o outro suffice. Suffice significa o quê? Que, tipo, é suficiente algo ou alguma coisa. Ok, interessante, né? Alguém quer ler isso aqui? Não? Ok, no problem. Vou ler o próximo, então. The rose. Have you ever loved a rose and watched her slowly bloom? And as her petals would unfold, you crave down on her perfume? Have you ever seen her dance, her leaves all wet with drought, and quiver with the new romance, the wind and her loved her too? Have you ever longed for her on nights that go on and on? For now, her face is like a blur, like a memory kept too long. Have you ever loved a rose and blend against her returns, and sweat each night to let her go, then love her more by dawn? Langley. Esse poema também é bem bonito, ele é bem famoso, ele é bem conhecido, dá para você tirar várias coisas dele também. Vou falar para vocês o que eu entendo dele, né? Então, vamos começar primeiro pelas palavras que a gente não reconhece, talvez. Então, bloom é desabrochar, tá? Então, ou seja, o movimento que a flor estava fechada e ela, de repente, puf, tá aberta, então, bloom. Você também pode usar bloom, tipo, para quando você aparece do nada na casa de uma pessoa. Você tá, tipo, aparecendo, né? Você tá renascendo, vamos dizer assim, tá? Também pode ser usado assim. Unfold é quando as pétalas vão se soltando uma das outras, tá? Drunk significa assim, nesse caso, tipo, será tanto... Sabe quando você tem um perfume muito bom e você passa na casa inteira e sua casa fica cheirando todo o perfume? É a mesma coisa dessa questão da rosa, tá? Favorite, with a new romance. Esse caso aqui ele tá dizendo que a pétala, ao mesmo tempo que ela vai se abrindo, ela tem uma dança de movimento, porque ela não abre todas de uma vez, né? Ela vai abrindo uma de cada vez. Então é bem bonito. Então é essa dança que ela tem, ok? Blur. Blur é quando a folha já caiu, ficou só o bulbo da folha, tá? Folha não, bulbo da... Esqueci a palavra, da flor, tá? Like a memory kept too long. Então, quando tipo, as pétalas caem, ela já murchou,
a única coisa que você vai lembrar é que ela era uma rosa, né? Against her thorns. Against her thorns means, significa que mesmo quando ela cai, você tipo vai amar a rosa, né? Mesmo quando a rosa tá triste, quando ela tá chateada, você vai continuar amando a rosa. And swear we tonight let her go. E tipo deixar com que a rosa se hidrate, né? O que que significa isso? Não sei se você sabe, mas as plantas precisam de água, né? E nesse caso aqui, ele está falando que a gente não pode prender uma rosa, né? Não pode deixar ela fechada num cantinho, porque senão ela não vai crescer e não vai ficar bem nem saudável. Then love her more by dawn. Então, amar ela até que ela morra de novo, né? Esse caso, esse down vem de madrugada, mas não é de morrer, e sim no sentido de que acabou o ciclo da rosa. Então, eu vejo que isso aqui significa muito com os ciclos que a gente tem na vida de uma pessoa, né? A gente aparece, a gente aproveita, e depois as coisas começam a dar um pouco diferente, e depois a gente vai embora e acabou, né? O que vocês acham sobre esse poema? Alguém tem algo a comentar? Não? Ok. Ah, você escreveu no chat, não tinha visto. Parou de tirar a tristeza. Oh, meu Deus. Lembra do Pequeno Príncipe, né? Pois é, gente. Gatilhos. Gatilhos, muito gatilhos. Muito sensível, muito bem. Então, gente, ó, só um aviso, hein? Não seja uma rosa presa, tá? Rosa presa estraga. Seja uma rosa livre. Muito bem, muito bem. O próximo. Whenever dream has turned into dust, and your highest hope no longer soar, when places you once learned to see grow further away on a distant shores, whenever night you close your eyes and long inside for something more, remember this, and only this. If nothing else you can recall, there was a life, a girl once lived where you were loved the most of all. Ui, esse aqui também bate forte, hein? Ó, when significa quando, tá? Quando você não tem quando você tem um sonho, mas ele tá se tornando tipo uma poeira, né? O dust, lembra do Stardust? Então, tá vendo uma poeira, tá acabando. E você não tem mais esperanças, não tem um motivo para você ficar, vamos dizer assim, vivo, né? Quando os lugares que você já frequentou, se forem como uma lembrança ruim, quando as suas noites, você fecha os seus olhos e você fica pensando em algo mais, e cadê esse algo mais? Lembre-se disso, que independentemente do que aconteça, você pode recall, você pode se recarregar. E existe uma vida. Mesmo que uma garota te deixou, você tem razões para estar vivo. Ai, muito fofo. Gostaram desse? O que vocês acharam? É do mesmo autor do de cima. Doeu também, né? Doeu um pouquinho Todos aqui. muito profundos. Muito profundos, né? Todos Muito eles. bem. Todos Muito eles. bem. Muito bem. Muito lindo. Vou ler esse aqui, ó, pra gente encerrar. Eu queria terminar todo o PDF, né? Mas acho que vocês não vão querer. Mas tudo bem. Ó. Unhard. Deciding how hard someone is allowed to be with your behavior. Ai, ui. The words then in the emotional equivalent of first, dropping someone and deciding how loud they are allowed to scream. 2, setting someone on a fire and deciding how much of a mess their ashes are allowed to make. 3, strapping someone and deciding how much they are allowed to bleed. And you do get to destroy someone and decide how ruined they are allowed to feel. Ui. Esse aqui é um tapa, hein? Vamos lá, se você não entendeu. Um machucado, né? One hurt vem de machucado. Decidir como as pessoas vão te machucar permitem com que você deixe mostrar o seu caráter, tá? Behavior é caráter. Tornar-se em relação às suas emoções. Primeiro, equivale-se que uma pessoa pode desenhar e decidir o quão alto ela vai gritar com você. Esse é profundo, hein? 2, mostrar e decidir até onde a pessoa vai colocar fogo em você e decidir queimar as coisas que você tem. Ui, esse dói, hein? 3, staving someone and deciding how much they allow to bleed. Então, depois dela colocar, a pessoa colocar fogo em você, ela vai te furar e ainda deixar você sangrar. Esse é profundo também. You do not get destroy someone and decide how ruined they are allowed to feel. Você pode simplesmente destruir uma pessoa, você não pode simplesmente destruir uma pessoa e esperar que eles se acham que nada aconteceu. Profundo, né? O que vocês acharam? Nossa!
É o tapa do dia, né? Nossa! Esses poemas estão parecendo palavras de um psicólogo. Estão parecendo, gente. Sessão de terapia. Vamos estar parando por aqui. Um tapa na Muito cara, bem. forte. Bem forte, né? Bem forte. Gente, eu peguei os mais calminhos. As poesias em inglês, elas só sabem criticar. Não existe uma poesia, nossa, que lindo, está falando do dia. Não, você pode ter certeza que ela está criticando alguma coisa, alguém. São sempre no sentido de sátiras. É muito legal. Então, se vocês nunca não tiveram a oportunidade de ler, leiam. E vocês podem achar poemas no Pinterest, ok? Se você não sabe o que é um Pinterest, ele é uma rede social. E esses poemas aqui eu peguei de lá, tá? Vocês podem dar uma olhada depois. Tem vários, tem muitos links. E é bem legal. Tem uns para chorar, né? Bem Machado, exatamente. Bem Machado para você ficar pensando por 3 dias e 3 noites, não conseguir pensar, não conseguir dormir. E é isso. Mas pelo menos você tá lendo de uma forma intelectual, né? Vocês viram quantas palavras diferentes tem? Machuca, com certeza, mas é um machucado bilíngue, gente. Pensa assim comigo. Quem que faz um negócio desse? Bilíngue, adorei! Bilíngue, tá? É um machucado bilíngue. É para poucas pessoas um negócio desse. Então, depois tem mais poemas aqui, vocês podem continuar lendo. É bem legal, vou mandar lá no grupo. E é isso, gente. Essa foi a nossa classe de hoje. Eu espero que vocês não estejam com um machucado aí no seu coração, que você só tenha gostado. Oh, meu Deus, Mairice, desculpa. Claro, meu objetivo, gente. Juro pra vocês, não era. Mas tá tudo bem. Sem machucados, muito bem. Somente leituras, tá? Eu tentei pegar os mais leves. Se vocês forem dar uma olhada, você vai ficar, nossa, meu Deus do céu. Então, é bem legal, tá? Mas é isso, gente. Thank you so much for this class. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido muitas coisas, inclusive como sofrer em inglês, né? Vou dormir em paz, sem pensamentos dolorosos. Exatamente, dormindo tranquila. Então é isso, gente. Então, thank you so much. Bye bye and see you. Tchau! Bye, bye.